Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Ele Vive. Quero agradecer você que está com a gente, você que já ouviu e assistiu os podcasts anteriores. Falamos sobre pecado, falamos sobre servir, falamos sobre fé. Eu espero muito, muito mesmo, que algo que a gente tenha falado, algo que a gente tenha comentado, que realmente entre no seu coração, tenha entrado no seu coração e que você possa entender cada vez mais que ele vive, como diz o nosso podcast. Hoje, gente, vamos falar sobre o pecado. É um assunto muito complicado para a gente, né? O pecado é algo que a gente procura estudar, procura entender. É um assunto que eu vou abordar hoje com um amigo muito conhecido aqui em Itapetininga, um cara que é sensacional e eu estava pensando em como definir esse meu convidado de hoje. Eu defino como um cara necessário. É um cara que faz a diferença onde ele está. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui o meu amigo Bob de Almeida. Bob Almeida. Fala, Bob, tudo salve, bem? Boa para todos nós que estamos aqui. Obrigado, Bruno, obrigado pelo convite. Poder falar de Jesus, poder falar da Bíblia é sempre maravilhoso. Necessário, Sim, sempre necessário falar de Jesus. Cara, eu sei que você tem uma experiência, você tem uma vivência com Deus, né, assim, muito diferenciada, né? E eu quero muito trazer no podcast para as pessoas entenderem, cara, o quanto a gente é louco em falar em Deus. Mas quanto isso pra gente é bom, é tão gostoso, cara, você não tem ideia o quanto é prazeroso pra mim, como pessoa, poder falar de Deus, cara, poder falar do Evangelho, poder falar pras pessoas. Isso é loucura, né, Bob? Porque a gente tá vivo, né, Bruno? A gente gostou da vida. Falar de Jesus, falar do reino dele, falar das paradas dele, é falar sobre a vida, porque ele permeia toda a realidade, né? Então, qualquer assunto, de qualquer natureza, se a gente traz Deus pra conversa, a conversa fica muito mais agradável, ela fica interminável, porque quando Deus está no negócio, a gente é só mistério, né? A gente vai descortinando o que nos foi revelado, mas a conversa não acaba, né? Não. Então, falar de Deus é sempre, eu acredito que vem essa alegria, porque ele está presente e a presença dele sempre alegra. Exatamente. E a palavra dele se renova cada dia, né? Tava conversando até com a minha esposa sobre isso, que a palavra de Deus, tudo passa, a palavra de Deus não passa e se renova, cara. É muito doido isso. Você pode ler o mesmo capítulo, eu leio o capítulo da Bíblia, você lê o mesmo capítulo, mas ela se revela para nós de formas diferentes, cara. Por causa que ele vive. Porque ele vive, exatamente. E ele vai se revelando a nós, né? Nas nossas vidas. Exatamente. Muito louco. Bob, hoje vamos falar sobre pecado, né? O pecado é um assunto que para algumas pessoas pode ser assunto até de não querer ouvir. Porque quando a gente vive em pecado, quando nós estamos em pecado, nós não estamos querendo que nos apontem o dedo. Né? Quando a gente está em pecado, a gente não quer que ninguém conte pra gente que a gente está em pecado. Tem que ser algo de dentro para fora. Eu tenho que colocar, estou em pecado, estou pecando. A gente peca e erra todos os dias. Eu ouvi até, antes de você dar a introdução, Bob, um pastor, o Tito, da igreja Zion, se eu não me engano é Tito o nome dele, definindo o pecado da seguinte forma: você não sai de manhã com o seu carro pensando em bater o seu carro em algum lugar, você não sai pensando, vou sair hoje porque eu vou bater meu carro. E pecado é a mesma coisa, você não sai querendo pecar. Né? O cristão não, né? Quem é habitado pelo Espírito Santo, o pecar é um acidente, né? É um acidente. Não pode ser premeditado, né? Pelo menos não deveria ser, né, premeditado, né? Já para o homem natural, aquele que não tem comunhão com o Espírito Santo, ele vai planejar o mal, ele vai desejar o mal, ele vai maquinar, porque é da natureza dele, né? Agora o homem que se converte, muda a inclinação, e aí a gente vai falar sobre isso, né? Exatamente. Durante o nosso... Primeiro, Bruno, eu queria te agradecer por essa ideia maravilhosa do podcast, porque o podcast, nesse sentido, com cuidado e zelo como você está tendo, né? Você decidiu aí na sua estrutura de podcast para cada tema separar episódios, né? Para que haja tempo, para que a gente não precise correr, né, com as informações, para não ficar na superficialidade. Você decidiu dar uma mergulhada para poder esclarecer, né? Você estava me contando que a intenção do podcast é ter um esclarecimento para que as pessoas consigam compreender melhor os preceitos da Bíblia, para que consigam ter decisões mais lúcidas, mais
né, mais conscientes do que às vezes ouve falar tipo, de leve sobre um determinado assunto, não sabe, ou se afasta, ou ignora, né? Ou tipo, você acabou de assumir a dificuldade que a gente tem de falar sobre pecado. Mas por quê, né? Por que a gente tem essa dificuldade? Porque talvez foi maltratado isso. As pessoas não trataram bem esse assunto, por isso que causa uma certa... um certo repúdio, assim, né? Então, obrigado, Bruno, por preparar com tanto cuidado esse podcast para falar da vida de Jesus, né? Desse que vive, e pecado para a gente mergulhar. Enquanto eu estava estudando para falar sobre isso, eu lembrei de uma parada que eu aprendi com Ed Renekiewicz. Os judeus, os primeiros irmãos nossos, o judeu cristão, né? A tradição judaico-cristã, no primeiro século, eles tinham esse prazer de conversar e duravam horas. Sim. Então, o Bruno, a gente tinha um ponto de encontro em algum lugar. A gente achava uma sinagoga, uma casa de alguém, né? Porque eram de casa em casa, que eles iam partindo pão, conversando. Então, a gente fazia um acordo de se encontrar em tal lugar. Então, eu ia lá me preparar para esse encontro, você ia se preparar, e a gente tinha essa calma, eles tinham essa calma da conversa. Então, nos primeiros momentos da fé cristã, da igreja, nos primeiros momentos dos discípulos de Jesus, existia essa tradição, essa cultura da conversa, do demorar mesmo, assim. Do demorar para morar, assim, tipo, a gente vai morar nesse assunto. E aí houve-se uma contagem de que para cada versículo, como você disse que ele é vivo, né, que vai lendo e vai nascendo uma nova interpretação a cada momento que eu encontro com o mesmo texto, para cada versículo 73 interpretações plausíveis. Plausíveis ainda, válidas. Não é uma coisa... Achismo. Não é achismo, não é uma heresia, não é nada. O que Deus quis dizer em cada versículo. Porque a gente sabe que tem os nossos irmãos versiculistas, né, que não estuda contexto, não estuda história, não estuda cultura, mas para cada versículo da Bíblia, 73 possibilidades de interpretação. Nossa. Então essa riqueza da conversa, né, meu? E um não elimina o outro. Um agrega ao outro. Então, ele vinha de uma escola, de um mestre, o outro vinha de outra escola, e a maneira como eles estudavam, eles colocavam uma folha assim, tipo um A4 assim, e tipo, eles colocavam um versículo que eles iriam conversar naquele momento. E era uma janela principal. E daquela janela, como se fosse um computador, ia abrindo várias abas, assim, uma coletânea de pensamentos, e aí eles iam filtrando o que era mais coerente, até chegar, não a uma conclusão, mas a uma palavra viva, a um rema, para aquela situação. Pode ser que aquele mesmo versículo, no outro dia, ia para um outro lugar, de acordo com a vinda de cada um. Com o que cada um traz de verdade nessas conversas. Então, obrigado, Bruno, por propor essa conversa aqui para nós, que eu acredito que o meu ponto de vista, o meu jeito de ver, não vai eliminar o seu, a não ser que a gente fuja do que o Espírito Santo revelou. Sim. Porque existe uma revelação, né? Existe um parâmetro, existe um lugar seguro na Bíblia, que por mais que tenha essas diversas interpretações, existe um ponto para a gente sempre voltar e para dele a gente nunca fugir. Então, que Deus conduza esse nosso papo aqui. Amém. Bob, sobre essa nossa conversa, a gente quando a gente fala em pecado, a gente já remete a Adão e Eva, ao primeiro pecado, o pecado original, né? A gente já vai lá para trás ou no começo, né? Sobre o pecado e Adão e Eva. Você estudou sobre isso também, né? Você trouxe alguma coisa pra gente. A gente vai precisar conversar, né? Começa daí a ideia, né? Existem várias formas de estar diante do texto sagrado, né? Eu, Bob, eu estou diante do texto sagrado crendo que Deus inspirou toda a letra, toda a vírgula, todo ponto. Sim. Eu acredito na intenção de Deus falar comigo através desse texto sagrado.
Eu tenho dificuldades em alguns momentos com a literalidade dos textos, mas eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, eu claro. não creio que ela contém a palavra de Deus, como alguns teólogos acreditam, né? Eu acredito que toda a Bíblia aponta para uma única pessoa, que é Jesus Cristo de Nazaré. Sim. Tudo aponta para Jesus, porque eu sou cristão. Claro. Então eu leio a Bíblia com o Espírito Santo para ver Jesus Cristo revelado pelo Deus Pai. É assim que eu leio a Bíblia. Então, mesmo que a gente converse sobre o Velho Testamento, eu estou olhando para o Velho Testamento a partir do Cristo. O Velho Testamento não me mostra Cristo. O Cristo me mostra o Velho Testamento. Então, o Velho Testamento só faz sentido para mim a partir do Cristo. Porque fora do Cristo, o Deus do Velho Testamento é estranho. Mas no Cristo que veio, né, que esmagou a serpente, que é o descendente que veio para esmagar, que é o descendente de Abraão, que é o que veio para nos salvar. Então, no Cristo, tudo faz sentido daí no Velho Testamento. Inclusive, a gente percebe através do Cristo o Velho Testamento permeado de graça e de misericórdia. Porque tem gente que longe do Cristo vai olhar para o Velho Testamento e vai ver um Deus duro, um Deus que mata criança, um Deus que destrói as pessoas, mas é porque não está olhando com os olhos de Cristo, com a lente de Cristo. Se a gente tem o Cristo como uma linha hermenêutica para a gente ver o Velho Testamento, então a gente vê a graça de Deus cuidando de toda a história, das divisões, das guerras, dos reis, de tudo. Então a gente vai ler, eu vou conversar, a gente vai conversar sobre o Gênesis 3, que é a queda do homem, a partir do Cristo. Porque no Novo Testamento, o apóstolo Pedro vai falar que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes do haja luz, do Gênesis 1, houve cruz. Só para me tentar explicar por que eu vou entrar nisso para falar do pecado. Imagine só, você acabou de falar do acidente, né? De pecar como acidente. Imagine que você pudesse prever que esse copo cairia da mesa. Você, sendo onisciente, podendo prever o que vai acontecer, na sua sabedoria, você prepararia um escape. Você colocaria uma almofada lá embaixo para esse copo não quebrar. Não sabendo, o copo cai, quebra e é irreversível. Mas como nós cremos que Deus é soberano de glória em glória, de eternidade em eternidade, ele já sabia que o homem cairia. E porque sabendo que o homem ia cair, ele já salvou o homem antes mesmo do homem cair. Sim, entendi. Então, antes mesmo do homem pecar, ele já resolveu a questão do pecado. Deus já sabia que o homem ia pecar, que Adão e Eva iam pecar, e já sabia que ele iria salvar. Porque antes de criar, imagina a conversa da Santíssima Trindade. Imagina. Não dá pra imaginar. Tá os três lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. E aí a Trindade conversa, né? A Santíssima. Porque a fé cristã é a fé no Deus comunidade. Sim. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um e três ao mesmo tempo. A gente crê na Santíssima Trindade. Que é uma loucura para a maioria das outras expressões de espiritualidade no mundo. Somente a fé cristã crê nesse Deus. Não existe outra religião, outra maneira de espiritualidade no universo que crê na Santíssima Trindade. Inclusive, dentro da tradição cristã, existem vertentes que não crê na Trindade. Eu creio na Trindade. Você crê na Trindade? Crê na Trindade. A Bíblia aponta a Santíssima Trindade. Então imagina lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Vamos criar? Vamos criar. Mas calma aí, para criar a gente precisa salvar, porque eles vão cair. E quem é que vai salvar? Aí Jesus se apresenta, não, eu vou lá, eu morro por eles, eu vou redimi-los. Antes de criar. Essa conversa está tendo. Tá, mas quem então vai dizer para eles que nós o criamos, que nós o salvamos? Aí o Espírito Santo fala, opa, eu vou lá. Eu vou convencer eles do pecado, da justiça e do juízo. Tá, aí você, Deus Pai, o que você faz? Então, eu dou voz para tudo, eu realizo tudo e eu faço tudo. Então, vamos criar. E aí a teologia vai dizer que eles abandonam esse estado de pericorese, que é um estado de perfeição plena, de alegria plena, como uma ciranda
dos três, eu tenho uma camiseta, pena que eu não vim com ela, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de mão dadas, assim. Aí o Cristo se esvazia da sua glória, que é Filipenses, ele abandona a sua glória, vem nos criar para nos salvar. Então ele abandona a pericorese para que essa ciranda aumente. Então, olhar para o pecado a partir dessa ideia é olhar para o pecado sem mais a culpa e sem mais a condenação. O pecado vem para nos trazer um Salvador. E o Salvador vem para nos tirar. Porque o salário do pecado, o apóstolo Paulo vai dizer, que é a morte. Mas se Jesus venceu a morte, então ele venceu o aguilhão do pecado, né? Ele fala, ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a sua força? Já era, porque o Cristo trouxe vida. Ele é a vida da Trindade a nós. Vamos ler o texto lá, Bruno? Vamos ler o texto? Ó, o texto diz assim, ó, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse para a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e dele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nu, colheram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem à mulher, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizestes? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodos os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores dará luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida. Ela lhe produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que torne a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. E última das consequências dessa queda está lá em Gênesis capítulo 11, que a teologia vai falar que é o Gênesis tardio, né, que eu aprendi com Ari, que é a Torre de Babel. Que na Torre de Babel, Deus diz no versículo 7, no capítulo 11, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Porque naquele contexto da Torre de Babel que a gente fala daqui a pouco. Então, esse quadro vai narrar para nós as consequências do pecado. O fato desse casal ter desobedecido a Deus sobre a influência do diabo, na figura da serpente, revela o pecado original e as consequências desse pecado. Para a gente imaginar, Bruno,
Eu vou pegar a ilustração do Ari também, que é um quadro. Imagina um quadro, Deus pintou para nós, Moisés, na verdade, né, que é o autor de Gênesis. Moisés, um dos homens mais sábios da história, até mais do que o Salomão. O que o Salomão soube não chega nem perto do que o Moisés soube, porque o Moisés teve um encontro tete a tete com Deus, e Deus revelou para o Moisés o Gênesis. Quer homem mais sábio do que isso e mais privilegiado do que o Moisés? O Moisés, então, conta para nós esse quadro, que nós estávamos numa realidade e por conta do pecado nós migramos, nós regredimos, nós morremos, nós demos um passo para trás. A gente foi em direção à ruptura, a queda, a rebelião, o pecado nos tirou de um lugar e nos levou para um outro lugar. E aí eu anotei 7 migrações, consequências desse pecado, para a gente pensar depois os pecados. Mas o pecado, olha o que o pecado fez. O pecado nos tirou do ser para o ter. Porque nós éramos. A Bíblia diz que éramos como Deus. O diabo sabia disso. O diabo sabia que já éramos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque no Gênesis 2, está explícito que de toda a criação, Deus viu que era bom. Mas em nós, ele viu que era muito bom ter nos criado. Ele nos criou e impôs em nós a identidade dele. Nós tínhamos o DNA de Deus. Assim, a gente tinha contato direto com ele, porque o próprio Gênesis 3 vai revelar que na viração do dia, ele vinha. Por isso que o Paulo César Baruch vai escrever uma música falando que ele tem saudade de Deus à tardezinha. Parece que é uma parada que todos nós sofremos até hoje. Essa saudade de um lugar que eu não conheço, mas parece que eu já tô lá. Então, o diabo fez a gente migrar de uma realidade que éramos, já éramos, para uma ideia de ter para conseguir ser. Então ele fala, ó, se você ter o conhecimento, você vai ser como Deus. Então ele engana a gente, ele fala, primeiro você precisa ter para depois você ser. Mas é mentira, porque já éramos, não precisávamos ter nada. Já éramos como Deus, não igual a Deus. Nesse momento em que ele fala para mim e para você, Bruno, para o Adão e para Eva, ó, para ser como Deus, tem que ter o que Deus tem, ele joga eu e você no mar da insaciabilidade. Tipo o Pac-Man lá. Porque há de convir comigo. Ser como Deus é uma coisa. Ter o que Deus tem é outra coisa, é impossível. Ser como Deus é o que ele fez. Ele nos fez como ele. Agora, ter o que ele tem é impossível. Só que o diabo lançou essa semente no nosso coração. Então a gente deixou de ser e caímos num buraco da mentira para ter. Então, ter o que Deus tem, a gente nunca vai ter. Então, a gente fica nessa insaciabilidade, nessa insatisfação de que tudo que a gente tem não é suficiente. A gente vai conseguindo conhecimento, realizações, e a gente pode estar no apogeu das realizações. A gente pode ter conseguido aquilo que a gente mirou. E aí eu lembro de uma história de um cara, Bruno, ele veio aqui em Itapetininga, o Cavaleiro das Américas. Ele tinha um sonho na vida dele que era sair do Canadá e vir até Barretos de cavalo. E ele fez isso, com toda a jornada, com toda a dificuldade. Ele concluiu. E isso durou anos. Custou muito para ele essa jornada do Canadá até Barretos com os cavalos dele. A renúncia, o sacrifício, a solidão, mas era um sonho que ele tinha, era um sonho. E ele conseguiu ter a realização daquele sonho. Quando ele chegou em Barretos e tinha 80 mil pessoas esperando ele conseguiu ter aquilo que ele almejava. Mas no momento em que ele teve, a depressão pegou ele. Porque do que adiantou ter o que eu queria ter? E aí ele descobriu o que é ter um sonho e o que é viver um propósito. Porque quando ele realizou o sonho era pessoal. Ele realizou, ele chegou no máximo da experiência que ele podia almejar na vida e ele percebeu que ele era um lugar vazio. E eu vejo isso acontecendo com várias pessoas na história. Pessoas que conseguiram ter o que queria ter. Porque imaginava, quando eu ter aquele diploma, quando eu ter aquele carro, quando eu ter aquilo, eu vou ser. Aí quando eles conseguem obter, percebem que não são ainda, que tem um vazio ainda. E aí esse cara, ele, nessa depressão dele,
de ter realizado o seu sonho, ele descobriu um propósito. Porque daí, nessa loucura, ele ficou muito famoso, né? Ele tem uma estátua lá no Canadá, saiu um filme dele, que é campeão de bilheteria, inclusive vai ser lançado agora no Brasil. Aí ele tava na casa dele, depois de um tempo depressivo, uns amigos dele vieram e falaram, meu, usa da sua fama agora, faz uma viagem daqui de Barretos, vai até lá embaixo, lá no Chuau, não sei onde que é, lá embaixo no sul, lá, e faz um propósito, arrecada dinheiro pro Hospital do Câncer. Aí ele recuperou o ânimo, a alegria, porque o sonho era pessoal, mas o propósito era humanitário. Então, o diabo falou que pecado, ele mostrou que pecado é isso, é deixar de ser para começar a ter, insaciabilidade. Depois, ele vai falar da arterreferência para autorreferência. Se você perguntasse para o Adão e para Eva, antes do pecado, quem eles eram, eles apontavam para Deus. Eles apontavam para Deus. Depois do pecado, arterreferência é outro, que é santo. A palavra santo significa outro, separado. Então, o outro era o Deus eterno que se revelava para ele, era a extensão da vida deles, a plenitude da vida deles. Mas depois do pecado, virou autorreferência. Deixou de apontar para Deus, começaram a apontar para eles mesmos. Olha o que o pecado faz. Então, o pecado original é deixar de ser para ter, é deixar de olhar para Deus para olhar para si mesmo. É aquela ideia. Deixou de receber ajuda do alto e começou a ter autoajuda, buscar autoajuda. Se esconderam, foram para trás da folha, foram lá e aquela transparência, aquela nudez já envergonhava. Agora não dá mais para olhar com pureza, porque agora o outro é estranho para mim. Agora tem uma barreira. O pecado fez isso. O pecado também tirou a gente da complementariedade para a estranheza. O Adão, a palavra Adão é homem. Então Deus chamava Adão, homem e mulher respondia. Homem e mulher respondia. Depois do pecado veio a Eva. Eva só nasce depois do pecado, porque aí o Adão, o homem, no caso agora, tem que dar um nome para a mulher, porque a mulher não era desassociada do homem, entende? Era complementariedade. O que é o ser humano antes do pecado? Homem e mulher, igualzinho, no mesmo lugar. Deus viu que o homem estava só, não era bom que o homem estivesse só, tirou, né, da costela do homem enquanto ele dormia ela e formou a mulher. E aí sim completou a sua obra. Então, se você perguntasse para o texto bíblico, para Deus, Deus, quem é o ser humano que o Senhor criou? Adão. Eu criei o Adão. Eu não criei o Bob, eu não criei o Bruno, eu criei o Adão. O Adão, o que é? A comunidade, é a unidade composta, homem e mulher. Unidade composta, que é o errado na Bíblia. Então, depois do pecado, o homem se separou da mulher. E aí começa uma relação de submissão. A mulher vai ter dores, a mulher vai gerar a vida só a partir das dores. E ela, não é que ela cai num lugar inferior ao homem, o homem fica superior. Não é isso. Mas é que a relação deles, por causa do pecado, manchou a história. Essa rebeldia custou essa migração da complementariedade para a estranheza. Tanto é que o homem fica com raiva dela e com medo de Deus. Por que você se escondeu? Porque eu ouvi a sua voz e tive medo. Então o medo veio. E da mulher eu fiquei com raiva, porque ela me enganou. Ele culpa. Então você pode perceber que a partir da queda vem esse ódio do homem contra a mulher. E isso explica a estrutura da humanidade. Não só agora, com essa moda, né, do feminismo, do machismo, que denuncia o machismo, mas está na estrutura do pecado o homem oprimir a mulher. O homem odeia a mulher. Na sua essência pecaminosa. Na sua essência pecaminosa, o diabo fez isso. O diabo fez o homem oprimir a mulher. Por isso, o ódio. E porque o diabo sabia também que a mulher traria da sua descendência o Salvador do mundo. Porque sobre ela está a promessa, você vai trazer um menino. Então toda a história vai ser protegida até o nascimento do menino. Quantas mulheres o diabo tentou destruir, usar, para que o menino não viesse? Então, o pecado trouxe complementariedade para a estranheza. Migrou.
A gente saiu de um estado de complemento e migramos para um estado de estranheza. Quarto, da comunhão para o medo, que eu já falei, nós estávamos em comunhão com Deus e ficamos com medo de Deus. E ter medo de Deus é a pior coisa. Não é? Um homem com medo de Deus é uma alma desesperada. Um homem com medo do inferno, um homem com medo da vida, um homem com medo, ele culpa. Um homem com medo, ele terceiriza a responsabilidade. Um homem com medo, ele se esconde. Um homem com medo, ele revida. O homem com medo, desesperado, um homem que não vive em comunhão, é um homem carregado de ódio. Porque o medo é o oposto do amor. Porque a gente pode pensar que o oposto de medo seria coragem, mas não é. A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Não é a coragem. Lógico que dentro do amor tem a coragem de morrer, né? Então a gente saiu da comunhão pro medo. A gente saiu da unidade para autoridade. Aqui o pecado pegou a gente de jeito. Porque aí nasce entre nós, que aí depois a gente vai lá para Colossenses, nasce na estrutura da rebeldia, na estrutura da queda, como consequência, como maldição, como vida do pecado, como a história do pecado, essa porcaria aqui, ó. Porque a gente deixou de ser unidos para ter uma relação de autoridade. E aí é perigoso demais, Bruno, porque quando um homem percebe a fragilidade do outro, mente pro outro, engana o outro e diz que o outro é mais fraco, subjuga o outro, aí nascem as guerras, nascem as contendas. Aí depois no segundo episódio você vai sugerir a história do... Não, aqui mesmo, né, do Caim e do Abel, né? Que os ciúmes, a inveja, tudo é porque a gente deixou de ser unidos e passamos a ter uma relação de autoridade. 6. De interação com a terra, era para sermos jardineiros da terra, e passamos a ser predadores, porque do suor do teu rosto, então a nossa relação com a terra mudou também. A gente deixou de cultivar e começamos a degradar, começamos a explorar, e a terra a gente sabe que é recurso finito, vai acabar. Por isso que a igreja tem que ter uma visão ecológica, por isso que a igreja que anuncia que é filha de Deus, que é noiva do Cristo, ela tem que pensar porque precisa de um Salvador. E por fim, Bruno, a última, a gente deixou de ser humanidade e passamos a ter nacionalidade, que é o Gênesis 11, Torre de Babel. Quando a Trindade vem e nos amaldiçoa, no sentido de dar consequências para esse pecado. Ó, o pecado que vocês fizeram trouxe morte. Então trouxe morte em todos esses aspectos que eu já falei, nesses 6, e o 7º que é, vocês vão deixar de ser humanos e vão brigar por território. E aí a gente vê isso em nível global, mas a gente vê isso em Itapetininga também, quando a Vila Arruda não se dá bem com a Vila Mazei, né? A gente viu isso aqui nas décadas de 90, aqui em Itapetininga, que é o territorialismo. E a gente vê isso dentro das religiões agora, inclusive protestante, porque a interpretação que eu tenho me dá um territorialismo para defender a minha corrente teológica e a gente deixa de ser irmão. Olha só um absurdo do que eu vivi aqui em Itapetininga. Tinha uma criança com 60 dias, ela estava na UTI neonatal, em Botucatu, internada. E a família, desesperada, começou a pedir oração em várias igrejas. E tinha uma igreja na rua... Aqui no Jardim Itália, uma rua em cima da Coronel César Eugênio Pedágio. Eu esqueci o nome da rua agora. Era bem no comecinho a igreja ali. Bem no comecinho, uma igreja de madeira. Essa irmã foi lá pedir oração pro filho dela. E aí, pra filha dela, ela fala, eu queria aqui, eu já fui em várias igrejas, eu queria pedir para que vocês também orassem, apresentassem a minha filhinha em oração, porque eu creio que Deus vai mudar o quadro de saúde dela. Aí a irmã na igreja perguntou, você é da nossa igreja? Aí a moça disse, não, eu só estou visitando hoje porque eu estou desesperada. Então, a gente só ora por quem é da nossa igreja. Olha o absurdo. Né? É um absurdo, mas isso está no nosso DNA, enquanto inclinado para o pecado. Então, esse é o diagnóstico do pecado. Então, o que o pecado causa? Qual é o efeito do pecado? Qual é a consequência do pecado original? Essas 7 migrações... Só tô falando por cima, né? Sim, porque o assunto é extenso, gente. Acho que se a gente pegasse esse assunto, dariam anos de podcast e não acabaria. Não acabaria. Então a gente só pincelou
Bruno, o que o pecado fez. E olha o tamanho da tragédia. Não, é gigantesca. Só é reversível porque para Deus todas as coisas são possíveis. Lucas 1:37. Para o homem olha para esse quadro e ele pensa, já era, não tem mais o que fazer. Mas o quadro tá pintado de migrações. Só que aí esse quadro grita, precisamos de um Salvador. Exatamente. O pecado humilha. O pecado mata. O pecado destrói. O pecado acaba com a gente. Mas o pecado também traz o Salvador. Porque o pecado diz, e agora? Quem poderá nos salvar? Exatamente. Gente, muito bacana, Bob. Quero agradecer você por estar junto comigo aqui nesse podcast. Nesse primeiro nós faremos 3 podcasts sobre esse assunto. Esse foi o primeiro. Você que está assistindo, ouvindo, gostou, tá gostando, se prepare para o segundo, que eu tenho certeza que o Bob vai trazer palavra pra gente aqui, que desafiadoras até pra gente. Bob, obrigado pela participação nesse primeiro podcast e aguardo você pro segundo. É nóis. Gente, um abraço para todo mundo. Continua seguindo a gente aí nas redes sociais. Segue também o Studio Box, onde a gente faz aqui o podcast, tá, gente? Um abraço para todos e até o próximo episódio.